Boa tarde a todos. Hoje nós daremos prosseguimento ao webinar da semana passada sobre negócios no Equador, trabalhando um pouco nos aspectos tributários da constituição de uma companhia no Equador. Lembrando alguns pontos do webinar da semana passada, existem duas opções de se constituir uma companhia no Equador. Você pode abrir uma sucursal ou constituir uma nova empresa. Mas também existe a opção de você designar um representante comercial que vai trabalhar através de uma procuração e, assim como ocorre no Brasil, ele poderá tratar do comércio exterior. É claro que, nesse caso, os impostos tendem a ser mais altos, mas, dependendo do volume de serviços e produtos importados, essa é uma opção válida. Outro ponto a se lembrar é que a moeda no Equador é o dólar americano, não é mais o sucre há muitos anos, e por conta disso existe uma facilitação de você conseguir abrir uma conta bancária, inclusive de manter dólares da sua empresa, que é uma moeda que possui uma estabilidade maior, no Equador, caso você tenha uma empresa constituída e uma conta bancária aberta lá. Aqui entrando nos impostos, a SRI, que é o Serviço de Impostos Internos do Equador, é o órgão que vai fiscalizar, que seria equivalente à nossa Receita Federal, as rendas das empresas e dos cidadãos no Equador. Eles possuem um IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que incorpora produtos e serviços e equivale a diversos impostos separados que nós temos aqui no Brasil. Então, ele é um imposto com uma capilaridade maior. Aqui no Brasil, a proposta de reforma tributária, que está pendente agora por conta dos acontecimentos políticos atuais, de um prosseguimento, ela buscará também instaurar aqui no Brasil a figura do Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA. Isso é uma figura muito comum em todos os outros países da América Latina, que é um imposto geral, simplificado, de melhor compreensão, que ele vai incorporar todos os produtos e serviços. E ele gira em torno de 12% sobre o valor. O imposto de renda seria de 25% a 2% das microempresas, e eles também possuem o AIS, que seria um imposto sobre os consumos especiais. Esse imposto seria, por exemplo, um imposto que desestimula a utilização de bebidas alcoólicas. É aquele imposto que ele tem uma tarifa diferencial para alguns produtos específicos, para que se desestimule ou então coloque condições de equiparação, de concorrência nesse produto específico. E também tem o imposto ISD de 5% sobre a saída de divisas. Imposto de renda, a tarifa gira em 25% a 2% para a microempresa, se residentes no Equador ou residentes no exterior que não se encontrem em paraísos fiscais ou na regra de menor imposição. Tarifa de 28%, residentes no exterior que se encontrem em paraísos fiscais ou a regra de menor imposição, ou na situação em que faltam informações das empresas destinatárias, né, das partes destinatárias, digo, que podem ser tanto pessoas jurídicas quanto pessoas naturais, pessoas físicas. Aqui entrando um pouco sobre os detalhes do imposto de renda, que é no regime positivo para microempresas, ele é estabelecido um novo regime aplicável para pagamento de imposto de renda, o imposto sobre valor agregado e o imposto sobre produtos especiais para microempresas, incluindo os empreendedores que cumprem a condição de microempresa, ou seja, ainda que não tenha personalidade jurídica constituída. Os contribuintes cujas atividades econômicas são as previstas no artigo 28 e 29 da lei, e os contribuintes que prestam serviços profissionais, atividades de construção, ocupação e urbanização, que recebem apenas o capital, eles não podem gozar desse benefício. Os contribuintes são obrigados a emitir e solicitar comprovantes de renda, manter a contabilidade, apresentar declarações de imposto de renda
imposto sobre valor agregado e imposto sobre consumos especiais, de acordo com as disposições do regulamento fiscal aplicável, que vai ser diferente a depender do tipo de ramo de atuação da empresa. Os contribuintes sujeitos a esse regime deverão determinar o imposto de renda aplicado à taxa de 2% sobre o lucro bruto do exercício. No caso do imposto sobre valor agregado e consumos especiais, a declaração será feita semestralmente e não serão retirados o imposto de renda ou imposto sobre valor agregado, exceto na importação de serviços. E não pode se manter nesse regime de menor pagamento de impostos por mais de 5 anos fiscais. As deduções especiais previstas também na questão do imposto de renda seria 10% da taxa percentual que for reinvestido na empresa, né? Então, isso é um plus para você reinvestir o capital, investir o lucro na empresa, porque além do próprio retorno financeiro, você também tem esse desconto na renda. O desconto adicional de 100% das empresas geradas pelo aumento líquido de profissionais, desconto adicional de 150% das empresas com salários e benefícios pagos a empregados com deficiência, dedução de 100% das despesas de viagem no primeiro ano a declarar e amortização de prejuízos de até 5 exercícios fiscais seguintes sem ultrapassar os 25% dos lucros obtidos em cada período. Aqui são os países em que o Equador possui o convênio de bitributação. O que seria? Que também é denominado doble imposição em alguns países. Seria quando você paga o imposto de renda em um país específico, você não tem que pagar ele novamente naquele país que também é signatário desse acordo. E aqui a gente inclui Alemanha, Argentina, Belarus, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Coreia, Espanha, França, Itália, México, Catar, România, Rússia, Singapura, Suíça, Uruguai, Comunidade Andina, que incorpora Bolívia, Colômbia e Peru. Então, o Brasil está entre um dos países signatários dos tratados de bitributação. Em caso a empresa tenha filiais nesses outros países, também vai ter esse benefício de pagar o imposto de renda apenas uma vez. Mas esse convênio de bitributação do Equador, ele possui algumas características diferentes dos convênios de bitributação que a gente trabalhou nos outros webinários. No caso deles, apesar do tratado, isso é uma questão polêmica, porque não segue estritamente o que foi determinado no tratado, eles impõem algumas características específicas. Com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros há mais de 30 anos, o Equador delimitou essa classe de acordos com a Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, dentre outros, sobre a dupla tributação. Embora em violação dos direitos decorrentes de vários acordos internacionais, o Serviço de Receitas Internos, regulador fiscal do Equador, decidiu condicionar esses direitos através da instalação de requisitos dessa decisão circular. Benefícios comerciais pela prestação de serviços técnicos, assistência técnica, consultoria, os rendimentos obtidos pelas empresas de assistência profissional técnica, só serão impostos sobre o benefício pago com a menor se entende, tentando colocar de uma forma clara, ele se entende como produzido no lugar onde a receita é registrada, né? Então, se o montante máximo é aplicado for maior que a soma dos pagamentos de crédito na conta, de acordo com o que acontecer primeiro em cada caso, por cada fornecedor no mesmo período tributário, alcançado esse montante máximo, atuará com a retirada e deverá aplicar a retenção na fonte, os pagamentos estrangeiros, que é de 25%, podendo considerar os benefícios anteriores, ou seja, acaba sendo uma situação em que a empresa terá que pagar tanto no país de origem quanto no país em que se prestar os serviços, em que pese o convênio de bitributação. Então,
essa resolução visa estabelecer um montante de requisitos máximos para aplicação automática do benefício também, previstos nos contratos para evitar a dupla tributação. Este ato estabelece os montantes máximos dos requisitos para aplicação dos benefícios previstos nos contratos para evitar a tributação na República do Equador. O artigo 2º da norma, para os efeitos deste ato, os benefícios que regem os montantes máximos e as exigências previstas nessa resolução consistem na dedução eficaz da retenção do acordo de retenção fiscal do não residente, para evitar a dupla tributação assinada pela República do Equador relativamente à taxa estabelecida na lei do regime tributário interno, né? E aí ele coloca, delimita aqui 50 frações máximas e o total imponível anual de 560.600 dólares. O artigo 3º, a aplicação automática dos benefícios será de 50 frações, né, conforme a tabela, e será aplicado somente nos casos expressamente estabelecidos nessa resolução. Se a base excede, deve-se realizar uma projeção atual para estabelecer se o imposto de renda deve ser retido. Adicional esse valor, no final do ano, poderá pedir a devolução, uma vez que esses regulamentos, que esses contratos de bitributação não poderão ser aplicados automaticamente. Vários fornecedores estrangeiros poderão solicitar a retenção da fonte do imposto de rendas que foram divididas da alienação. Mas, apesar da possibilidade dessa solicitação, isso não é uma garantia de efetivação. Aqui, tratando sobre a nacionalização dos royalties, o regulamento para a lei de aplicação do regime tributário interno, pagamento de importações de serviços às empresas singulares e as empresas de importações de produtos também deve proceder à liquidação da aquisição de bens e prestação de serviços, na qual indicarão o valor previsto prestado e correspondente imposto sobre o valor acrescentado. O emitente da liquidação, aquisição de bens e prestação de serviços tem a qualidade de contribuinte e ficará 100% do IVA gerado, independente da forma de pagamento. O valor do ICMS pago pela importação de serviço servirá como crédito tributário para o contribuinte. Os direitos sobre um imóvel intangível, que seriam os bens de uma empresa, só serão tributáveis no país membro onde o direito de usar o imóvel intangível é utilizado ou utilizável. Utilizado ou utilizável é que ou ele está de fato sendo utilizável ou existe o direito legal de se utilizar. No artigo 18, os direitos de serviços técnicos, administrativos e de consultoria, tratando sobre todos esses, o resumo dos direitos de serviços técnicos, administrativos, de consultoria e semelhantes, pagos por empresas residentes ou estabelecimentos permanentes no Equador e suas partes relacionadas, podem não exceder 20% da base fiscal das empresas fiscais, se o valor de imposto de renda correspondente às atividades geradoras realizadas no país, caso não se determinar nenhuma base tributável de imposto de renda. Tais despesas não serão franquias para o caso das empresas que estão em preparação do ciclo de negócios. Esse percentual corresponde a 10% do ativo total, sem paridade da retenção da fonte correspondente. Voltando novamente na questão dos impostos, no caso das obrigações trabalhistas, existe uma tarifa de 11,15% sobre o pagamento dos trabalhadores ao serviço de previdência social equatoriano, existe o pagamento de 13º, 14º salário, a liquidação de lucros aos trabalhadores, o cadastro dos trabalhadores estrangeiros no Sistema Único de Trabalho e o cadastro do contrato de trabalho com o Ministério das Relações do Trabalho. Gostaria de agradecer a todos que participaram e eu deixo meu e-mail em contato. Nós contamos com colaboradores no Equador, advogados e contadores que podem oferecer soluções para os mais variados problemas e estratégias de negócios para as empresas que queiram expandir para o país. Muito obrigado a todos e
Eu vou dar um minuto para caso seja feita alguma solicitação e a gente já encerra.